O dólar engatou numa escalada em 2024 e atingiu o patamar recorde em dezembro. Chegou a valer R$ 6,30. Deixa um like, eu já agradeço para ajudar o vídeo. Muito obrigado. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Foi um dos assuntos mais comentados nesse fim de ano, ofuscando bons resultados que vieram de outras frentes da economia. Enéas, esse governo ladrão só está preparado para roubar, é o único preparo que eles têm. Se o cara for ladrão, eles dão cargos. Como o crescimento acima do esperado, a redução do desemprego e a aprovação da reforma tributária. Começando pelo básico, muita coisa influencia a cotação de uma moeda em relação à outra. A diferença do patamar de juros entre os países das moedas que a gente está comparando, por exemplo, taxa de inflação, percepção de risco. É nesse último ponto que alguns economistas têm batido. O tal de petista, ele é tão doido que eles votam no PT lá no estado deles, estragam o estado deles tudinho. Aí eles fazem as malas e vêm pra cá, pro estado onde Bolsonaro ganhou pra trabalhar. Doido demais. O enfraquecimento do real seria reflexo da saída de investidores do Brasil, que estariam reagindo a um aumento do risco fiscal, ou seja, a deterioração da capacidade do governo de honrar a dívida pública. E a gente fala disso daqui a pouco. Entre janeiro e outubro de 2024, 56,2 bilhões de dólares deixaram o país pela via financeira. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem. Maior saída líquida de moeda americana para esse período desde 1982, quando começa a série histórica do Banco Central. Na prática, a saída de investimento estrangeiro reduz a oferta de dólar no país. E aí entra a lei da oferta e demanda. Se a disponibilidade de moeda americana aqui no Brasil diminui, a tendência é que o preço aumente. E dólar caro não é só um problema para quem viaja para o exterior. Com esses corruptos no poder, o povo brasileiro realmente está lascado. Muitos setores da indústria usam insumos importados, o agro compra muito fertilizante fora, as commodities são todas cotadas em dólar. E é por isso que a valorização do dólar alimenta a inflação. Quando alguém estiver desanimado, eu tô cansado, eu perdi o emprego, não vê aumento de salário, pense no Lula. E pense no Lula. Tudo que é importado fica mais caro em real. E a alta da inflação costuma impelir o Banco Central a subir juros, o que torna os empréstimos mais caros e esfria a atividade econômica. Você talvez lembre que o marco inicial desse salto do dólar foi a proposta do ministro Fernando Haddad de... Eles põem os caras que não entendem economia. Esse aí falou que sabia dar uns pitacos. Isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Pois é, esse episódio está diretamente ligado a essa discussão em torno da sustentabilidade da trajetória da dívida. A medida foi anunciada no meio de um pacote de corte de gastos que o governo estava há semanas para soltar e sobre o qual havia muita expectativa. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja... Novas medidas é taxar os piques no Brasil, esse sem vergonha. Ou seja, não aumentará os gastos do governo. O ministro argumentou que o impacto do aumento da isenção de IR seria nulo do ponto de vista das contas públicas, porque seria compensado por uma taxação de quem ganha mais de R$50 mil por mês. Mas o anúncio decepcionou o mercado, que esperava um foco maior nas despesas. Em vez deles cortar gastos, eles fizeram aumentar com as emendas parlamentares aí. É tudo balela. Tá todo mundo esperando um pacote de contenção de gastos e o governo vem e anuncia uma isenção de impostos. Além das medidas insuficientes, alguns especialistas avaliam que o governo Lula também errou em não implementar mais cedo um ajuste nas contas públicas. Ele errou não, ele nunca acertou. Isso aí é um vai tongão. Ou seja, propor logo no início do mandato um pacote de corte de gastos. No primeiro dia do governo Lula, ele fez a PEC da transição, aumentando a dívida em 200 bilhões para dividir dinheiro para os amigos. Mesmo com receita recorde, o governo gastou mais do que arrecadou em 2024, conforme os dados divulgados até setembro pelo Tesouro. E deve fechar o ano no vermelho, o segundo ano consecutivo de déficit primário. Em 2023, os gastos superaram as receitas em 230 bilhões de reais, em parte por conta da regularização do pagamento de precatórios que tinha sido aprovada na gestão anterior. O governo Lula elevou as despesas no início do mandato com a PEC da transição. Primeiro, eu não ofendi
o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito, eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. De volta ao dólar, o que dá para fazer então para conter a moeda americana? Os economistas que apontam a trajetória de aumento dos gastos públicos como problema afirmam que a solução passaria por equilibrar as contas públicas. Nesse sentido, o ministro Fernando Haddad defende a revisão das isenções tributárias, ou seja, os descontos de impostos que beneficiam determinados setores da economia e que ele considera em alguns casos indevidos. Os gastos do Brasil, através da Lei Rouanet, da isenção de impostos para famosos, para artistas, dinheiro para muita gente, famoso, falar bem do governo. Mas isso é algo que enfrenta resistência no Congresso, já que alguns dos setores beneficiados têm forte poder de lobby entre os parlamentares. Para se ter uma ideia, esses benefícios fiscais vão somar 544 bilhões As pessoas que estão se dando bem com esse estado de coisas em que se faz o que se quer e ninguém é responsável por nada. de reais em 2025. Haddad disse recentemente que a revisão de gastos será uma constante no governo, mas não detalhou o que está no radar para 2025. Sobre o valor do dólar, o ministro afirmou, abre aspas, temos de corrigir essa escorregada do dólar aqui. O da dívida, e isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não no sentido de buscar o nível do dólar, de mirar uma meta. O nível que o BC deveria atuar é buscar o equilíbrio, fecha aspas. O ministro se refere às intervenções que o Banco Central fez para tentar conter a volatilidade do dólar em dezembro, injetando quase 17 bilhões de dólares no mercado de câmbio no intervalo de 10 dias. E para além do governo federal, tem também as cobranças sobre o que os demais poderes podem fazer. O Poder Judiciário, por exemplo, resiste em reduzir os supersalários e penduricalhos do setor. O setor das economias, dos fundos, não acredita. Ele vê o pessoal do PT como uma turma de ladrão. E eles estão certos. E o Congresso atua para ampliar cada vez mais o valor das emendas parlamentares, que são aqueles recursos que deputados e senadores É outra banda podre do sistema que só pensa em dinheiro, as emendas parlamentares. Só isso e mais nada. podem direcionar para obras e programas em seus redutos eleitorais. Para o Congresso, o problema nem existe, porque o problema do Congresso está resolvido. Né? E qual é o problema do Congresso? O problema do Congresso é ter fundo partidário, fundo eleitoral e emenda orçamentária. Tem um desarranjo institucional que vai criando uma conjuntura que é muito desfavorável. O cenário para a economia em 2025 é ainda mais complexo, com o início do governo de Donald Trump em 20 de janeiro e a expectativa de implementação de promessas de campanha com grande potencial para pressionar ainda mais o dólar, com o aumento generalizado das tarifas de importação nos Estados Unidos.